Bom dia. Segunda-feira, passo aqui para conversarmos um pouquinho. Parece que o Brasil finalmente vai conseguir vacinar a sua população. E eu queria convidar vocês para fazer uma outra abordagem, que não é essa que está colocada no cotidiano, no senso comum, a grande mídia, né? Vacina, não vacina, quem é o pai da vacina, se o pai da vacina é o Dória, se o anticristo é anticristo, né? O anticristo é o Bolsonaro, né? Eu acho que existem alguns consensos no mundo racional que existem, infelizmente, né? Um deles é esse, Bolsonaro é um genocida, não tenho dúvida sobre isso. Mas parece que finalmente o Ministério da Saúde e a Anvisa, né, com aquele almirante lá, parece que se deram conta que, de fato, nós vamos ter que vacinar e vamos vacinar. Mas pensando sobre essas questões de vacina, quem vacina primeiro, etc e tal, eu acho que algumas questões aparecem se nós começarmos a olhar para o Brasil como o Brasil que é. Vejam, quando a gente manda aquelas mensagens de fim de ano, né? São aquelas imagens nas praias, nas ilhas paradisíacas, brindando espumantes e blá 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 e blá 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 e tal. Como se o mundo fosse aquilo, né? Nós desejamos às pessoas que elas vivam aquele mundo que é um mundo que existe para pouquíssimas pessoas. A gente faz assim. As mensagens de fim de ano, então, são fantásticas, né? Praias, as Seychelles, né? A Europa, Rockefeller Center, tal, etc. E tal. E o mundo não é assim. A gente vai desejando um feliz ano novo para as pessoas com esse padrão, e esquecemos que o país, o Brasil, é o 8º país mais desigual do planeta. As desigualdades brasileiras são extraordinárias. No mundo do direito, por exemplo, nós temos um problema enorme, que quando nós discutimos o direito no Brasil, nós discutimos a partir do direito europeu ou do direito americano. Como se o Brasil não fosse capaz de produzir uma teoria própria a partir da sua condição social, institucional e histórica. Não. A gente sempre importa, a gente traz coisas de fora e tal. Não que a gente não deva ver as coisas de fora, mas existem peculiaridades e particularidades da nossa sociedade que, para que tu construa uma ordem jurídica sensata, adequada e eficiente, tu precisa olhar a vida como ela é. Mas nós não temos esse hábito. O caso da vacina é um deles. Vejam, já disse um cara, a Europa tem os seus velhos e deve vaciná-los com prioridade. E o Brasil tem os seus miseráveis. Quem são esses miseráveis? É o motorista de ônibus que não pode deixar de trabalhar. É o pobre que tem que sair todo dia para buscar comida. Não tem como se enclausurar, como eu, por exemplo. Por exemplo, os professores. Por que eles não estão colocados na primeira linha, na linha de frente, se nós precisamos levar as nossas crianças para as escolas? Não. Nós fazemos avaliações, inclusive nesse mundo altamente científico, a partir de uma realidade que não é a nossa. Então, a partir dos padrões europeus e americanos, nós acabamos definindo uma certa ordem de vacinação. Primeiro os profissionais da saúde, sem problema, índios, quilombolas, depois idosos, depois blá blá, e ainda tem um pedaço que eles não sabem o que fazer. Mas é importante que a gente tenha presente o seguinte, que Brasil é esse que nós vivemos, né? É um Brasil onde 60% das pessoas não tem esgotamento sanitário, onde em torno de 40% das pessoas não tem água potável. Então, esse é o Brasil desigual que nós vivemos. É por isso que, às vezes, quando eu vejo certas coisas do judiciário, do Ministério Público, desta aristocracia funcional,
Eu me pergunto, será que eles vivem no mesmo país que nós? Não, né? Agora, observem, nós tratamos o mundo como se o mundo fosse o mundo da nossa bolha, da classe média, de nós que temos acesso à internet. Às vezes eu vejo políticas públicas que os caras dizem assim, não, não, o cara vai lá, entra na rede, na web, se cadastra e está tudo certo. Tá, mas como é que o cara que mora ali na Ilha da Pintada, né, vai acessar a web, as redes, a internet? Vejo que nesse período de pandemia isso aí ficou absurdamente escrachado com a impossibilidade completa de que os miseráveis tivessem acesso à educação precária que já é. Simplesmente não tem acesso, porque não tem inclusão judicial, digital. Então, esse é um momento que, se nós nos dedicarmos a olhar para o Brasil, que nós vivemos, a vida pode melhorar. Mas melhorar em que sentido? Melhorar no sentido de que nós vamos poder, daqui para frente, opinar com mais qualidade, ver um país com mais qualidade, viver com mais qualidade. E não viver só dentro daquela bolha que parece que o mundo é o mundo da classe média. A classe média é assim, se dá para ir comprar camisa em Miami, tão feliz da vida. Lembra que o Lula, quando saiu do governo, tinha 85% de aprovação. E aí, quem aprova Bolsonaro? Classe média, os mesmos que apoiavam Lula. Por quê? Porque vivem numa bolha. E isso é uma estratégia, né, acreditem, né, de controle e dominação. Não há dúvida sobre isso. Mas o tema da vacina ele nos traz a possibilidade real de fazer este tipo de reflexão e de questionamento. Por que na hora de vacinar não se coloca entre os prioritários os miseráveis, que são os que estão morrendo? Se pegarmos os dados e vamos ver quem é que está morrendo aos borbotões, pobres, negros, periferia, esses estão morrendo e muito. O Brasil está perdendo mais de 1.000 pessoas por dia. Já passamos os 200 mil mortos. Então, é uma boa oportunidade isso. Quando se discutir a priorização das vacinas, quem vacinar, eu não tenho dúvida. Primeiro começa pelo pessoal da saúde, que é quem atende todo mundo, né? E vamos para os vulneráveis. Quem são os vulneráveis? Eu, que sou diabético, tenho comorbidade, um cardíaco, ou um não sei quem. Ou aquele miserável que não tem alternativa a não ser sair, se entupir nesses ônibus que são verdadeiras câmaras de difusão do vírus, porque precisam comer. Essas coisas todas estão aí para que possamos pensar. E para encerrar, estamos já em janeiro. Nós já passamos uma década do século XXI. E vejam o nosso padrão de compreensão sobre quem somos nós. As nossas desigualdades sociais são tão enormes, que nos colocam, pasmem, como o 8º país mais desigual do planeta. E agora, em dezembro, terminou o auxílio emergencial que o governo federal dava. Pensem em como será a vida dessas pessoas que, ganhando 600 pila por um tempo e depois 300 pila por outro tempo, conseguiram fazer com que a inflação sobre os alimentos aumentasse. Sabem por quê? Porque com 600 pila e com 300 pila passaram a comer. Sim, eles passaram a comer. Foi isso. Vamos pensar. Agora em janeiro parece que a brasileirada vai ser vacinada. Vamos ficar 1 ano nisso. Tomara que dê tudo certo. Tomara que tu que me assiste, que é classe média, pense sobre isso. O Brasil que tu vive
Não é o Brasil europeu, um Brasil norte-americano, um Brasil australiano ou neozelandês. Não. Nós somos um Brasil de muita miséria. Muita miséria. Os miseráveis, bem, são brasileiros, como nós. Boa semana e vamos pensando.